O sorvete ainda estava derretendo na tigela quando Vitória Gabriele desapareceu em Araçariguama, interior de São Paulo, no fim da tarde de 8 de junho de 2018. A menina de 12 anos havia saído para andar de patins, como fazia sempre que o tempo permitia, deslizando pelas ruas tranquilas do bairro onde morava com os pais e o irmão mais velho. Era uma sexta-feira comum, com céu limpo e temperatura amena, e Vitória usava uma camiseta rosa e calça preta, os patins recém-lubrificados brilhando sob o sol. Às 16h30, câmeras de segurança registraram sua passagem pela rua da escola municipal, onde acenou para uma vizinha que lavava o carro. Às 16h45, ela foi vista por um grupo de adolescentes perto da quadra esportiva. Depois disso, o silêncio. Nenhuma testemunha, nenhum grito, nenhum sinal de que algo havia acontecido. Apenas o vazio que se instalou entre uma esquina e outra, como se Vitória tivesse sido engolida pelo próprio asfalto. Quando a mãe, Luciana, percebeu que a filha estava demorando mais do que o habitual, ligou para o celular de Vitória. Chamou até cair na caixa postal. Tentou novamente. Nada. Às 18 horas, o pai, Gilmar, saiu de carro pela cidade, perguntando em mercados, padarias, praças. Às 19 horas, a polícia foi acionada. Às 20 horas, a cidade inteira já sabia. Vitória Gabriele havia desaparecido. E ninguém sabia como. Às 21 horas daquela mesma noite, a pequena Araçariguama já estava mobilizada. Vizinhos formaram grupos improvisados com lanternas, percorrendo ruas e terrenos baldios em busca de qualquer sinal da menina. A família, desesperada, espalhou fotos de Vitória em redes sociais e grupos de WhatsApp, enquanto a polícia iniciava os primeiros levantamentos. O detalhe que mais intrigava os investigadores era a ausência de pistas. Os patins não foram encontrados, não havia sinais de luta, nem testemunhas que tivessem visto algo suspeito. O bairro, acostumado à rotina tranquila, mergulhou em um clima de medo e incredulidade. Como uma criança poderia simplesmente desaparecer em plena luz do dia, em uma cidade onde todos se conheciam? A cada hora que passava, a angústia aumentava e os boatos começaram a circular. Alguns falavam em sequestro, outros ainda em vingança ligada ao tráfico local. Mas nada se confirmava, apenas o vazio deixado por Vitória, que parecia ter sido engolida pelo silêncio das ruas. Na manhã seguinte, o caso já havia tomado proporções maiores. Equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil se juntaram aos voluntários, vasculhando trilhas, matas e córregos próximos à cidade. Helicópteros sobrevoaram a região, enquanto cães farejadores eram trazidos para tentar seguir o rastro da menina. Mas nada aparecia. O detalhe que mais perturbava os investigadores era a normalidade da cena doméstica. O quarto de Vitória estava intacto, seus objetos pessoais permaneciam no lugar, e não havia qualquer sinal de fuga ou preparação para sair por muito tempo. A família insistia que a menina jamais iria desaparecer por vontade própria. Aos poucos, a investigação começou a se concentrar em relatos de moradores que afirmavam ter visto um carro preto circulando de forma suspeita perto da quadra esportiva no mesmo horário em que Vitória patinava. Esse fio de esperança se tornaria o primeiro ponto de tensão na narrativa. A possibilidade de que a menina tivesse sido levada contra a própria vontade, em plena luz do dia, diante de uma comunidade inteira que agora se perguntava como não havia percebido nada. Nos dias seguintes, a investigação ganhou contornos de mistério e tensão. A polícia confirmou que o carro preto visto por moradores realmente circulava pela região, mas não havia placas identificadas nem testemunhas que pudessem descrever os ocupantes. Enquanto isso, a família de Vitória montou uma verdadeira base de operações em casa. Mapas da cidade espalhados pela mesa, listas de locais já vasculhados e contatos de voluntários que se revezavam nas buscas. A cada novo relato, surgia uma esperança que logo se desfazia.
Alguém dizia ter visto uma menina de patins em uma estrada vicinal. Outro jurava que ela havia entrado em um comércio no centro. Todas as pistas se mostravam falsas. A cidade, antes marcada pela rotina pacata, passou a viver sob um clima de desconfiança. Quem estaria por trás do desaparecimento? Seria alguém conhecido, um vizinho ou um estranho que aproveitou a oportunidade? O silêncio das ruas, agora iluminadas por holofotes improvisados e patrulhas constantes, parecia carregar uma pergunta sem resposta. Como uma criança poderia sumir sem deixar vestígios? Com o passar dos dias, a investigação começou a se aprofundar em detalhes que revelavam fissuras na comunidade. A polícia descobriu que alguns moradores haviam visto Vitória conversando rapidamente com um homem desconhecido próximo a um terreno baldio, mas ninguém conseguiu descrever com precisão quem era. Esse relato trouxe à tona a possibilidade de que o desaparecimento não tivesse sido obra do acaso, mas sim de um plano premeditado. Enquanto isso, a família enfrentava o peso da espera. A mãe, Luciana, transformou a casa em um centro de buscas, com mapas e listas de locais já percorridos. O pai, Gilmar, mal conseguia dormir, passando noites inteiras dirigindo pelas estradas vicinais em busca de qualquer pista. A cidade, antes unida, começou a se dividir em teorias e suspeitas. Alguns apontavam para o envolvimento de pessoas ligadas ao tráfico, outros acreditavam em vingança pessoal, e havia quem insinuasse que alguém próximo poderia estar envolvido. O desaparecimento de Vitória não era apenas um mistério, era uma ferida aberta que expunha medos, segredos e tensões de uma comunidade que até então se acreditava segura. No sexto dia de buscas, a tensão já havia se transformado em desespero. A imprensa nacional chegou à pequena Araçariguama, trazendo câmeras e repórteres que transmitiam ao vivo cada detalhe do caso. O rosto de Vitória estampava telejornais, sites e redes sociais, multiplicando a pressão sobre a polícia e sobre a própria comunidade. Foi nesse momento que surgiu uma pista concreta. Um grupo de trabalhadores rurais relatou ter visto uma movimentação em uma estrada de terra próxima à rodovia Castelo Branco, na mesma noite do desaparecimento. Eles lembravam de um carro escuro, parado por alguns minutos, com pessoas discutindo em voz baixa, antes de seguir em alta velocidade. A informação reacendeu a esperança, mas também trouxe medo. Se Vitória havia sido levada para aquela área isolada, o que teria acontecido com ela? A polícia intensificou as buscas na região, marcando cada metro de mata com fitas amarelas, enquanto helicópteros sobrevoavam o terreno irregular. A cidade, antes unida em solidariedade, começava a se fragmentar entre a esperança de encontrar a menina viva e o temor de que o desfecho fosse trágico. No sétimo dia, a esperança se misturava com o medo. Foi nesse momento que um grupo de voluntários encontrou vestígios que mudariam o rumo da investigação. Marcas de patins em uma estrada de terra próxima à rodovia, parcialmente apagadas pela chuva, mas ainda visíveis. Ao lado delas, havia pegadas de adultos e marcas de pneus, sugerindo que Vitória não estava sozinha naquele trecho. A descoberta trouxe uma nova linha de investigação e reforçou a hipótese de sequestro. A polícia isolou a área e coletou amostras, enquanto a imprensa transmitia ao vivo cada detalhe, aumentando a pressão sobre os investigadores. A família, já exausta, oscilava entre esperança e desespero. Luciana, a mãe, dizia que aquelas marcas eram a prova de que a filha ainda estava viva. Gilmar, o pai, temia que fossem apenas rastros de uma tragédia prestes a ser confirmada. A cidade, antes unida, começava a se fragmentar em silêncio e desconfiança, como se cada vizinho pudesse esconder uma parte da verdade. No oitavo dia, a investigação atingiu um ponto decisivo. Foi em uma área de mata fechada, próxima a uma estrada rural, que voluntários encontraram sinais claros de movimentação recente,
galhos quebrados, marcas de pneus e pedaços de fita plástica usados para amarrar sacos de construção. A polícia isolou o local imediatamente e a tensão tomou conta da cidade. A possibilidade de que Vitória tivesse sido levada para ali trouxe um peso insuportável para a família, que acompanhava cada passo das buscas com o coração apertado. A imprensa, já instalada em Araçariguama, transmitia ao vivo, e o caso se tornava manchete nacional. O silêncio da mata parecia guardar segredos que ninguém queria enfrentar, e cada detalhe encontrado aumentava o temor de que o desfecho estivesse próximo. A comunidade, antes dividida em teorias, agora se unia em um mesmo sentimento: a angústia de que a menina pudesse estar ali, esperando para ser encontrada, mas talvez já sem vida. No 9º dia, a busca chegou ao seu desfecho mais doloroso. Em uma área de mata próxima à rodovia, equipes encontraram o corpo de Vitória Gabrielli, ainda com roupas semelhantes às que usava no dia do desaparecimento. A cena foi marcada por silêncio absoluto. Policiais, voluntários e familiares se entreolhavam sem conseguir acreditar que a esperança havia se transformado em tragédia. A confirmação abalou não apenas a família, mas toda a cidade, que acompanhava o caso com fé de que a menina seria encontrada viva. A investigação imediatamente mudou de rumo, passando a tratar o caso como homicídio. A comunidade, antes dividida em teorias, agora se unia em luto e indignação. O desaparecimento que havia começado como um mistério se tornava um crime brutal, revelando que a violência podia atingir até mesmo os lugares mais pacatos. O rosto de Vitória, que havia estampado cartazes e telejornais como símbolo de esperança, agora se tornava símbolo da dor e da necessidade de justiça. O 10º dia trouxe não apenas a confirmação da tragédia, mas também o início de uma busca por justiça que marcaria o caso para sempre. A perícia revelou que Vitória havia sido vítima de homicídio, e as investigações começaram a apontar para pessoas ligadas ao tráfico local que teriam se envolvido em uma disputa e usado a menina como alvo inocente. A revelação abalou profundamente a comunidade. Não era apenas um crime contra uma criança, mas um choque que expunha a vulnerabilidade de todos diante da violência. A família, devastada, transformou sua dor em luta, cobrando respostas e pressionando autoridades para que o caso não fosse esquecido. A cidade, antes marcada pela tranquilidade, agora carregava o peso de uma memória dolorosa. E o nome de Vitória Gabrielli passou a simbolizar tanto a fragilidade da infância, quanto a necessidade de enfrentar a violência que se escondia atrás das fachadas pacatas. O mistério que começou com uma menina de patins desaparecendo em plena tarde se tornava um marco nacional, lembrando que até os lugares mais pequenos guardam segredos capazes de abalar todo o... Você chegou até aqui? Já percebeu o quanto histórias como a de Vitória Gabrielli mexem com todos nós? Para que mais pessoas conheçam esse caso e para que possamos continuar trazendo investigações profundas e narrativas impactantes, precisamos da sua força. Deixe o seu like. Isso mostra que você valoriza esse trabalho e ajuda o vídeo a alcançar mais gente. Compartilhe com seus amigos e familiares. Cada compartilhamento faz essa história chegar mais longe e manter viva a memória das vítimas. Inscreva-se no canal. Assim você não perde nenhum dos próximos episódios e se torna parte dessa comunidade que busca justiça e verdade. Ative o sininho para receber notificações sempre que um novo caso for publicado. E não esqueça, comente aqui embaixo o que você achou desse caso e quais outros você gostaria de ver. Sua participação é essencial para que esse projeto continue crescendo.